O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, conforme combinado, nesta edição inédita, estaremos dando continuidade à entrevista que realizamos na edição da semana passada, quando começamos as nossas tratativas com o diretor da Nova FAOL, Paulo Antônio Carrilho Valente, que naquela ocasião prestou oportunos esclarecimentos acerca de diversos itens de uma polêmica pauta. Você que não teve oportunidade de assisti-lo, vale conferir acessando as redes sociais da TV Zoom, quer seja site, canal no YouTube ou também baixando o aplicativo da emissora disponível no Google Play. E aí você tomará conhecimento na íntegra daquelas explicações feitas naquela ocasião e que ensejaram, o que é um termo ótimo, a continuidade da nossa conversa. Até porque, naquela ocasião, não tivemos a oportunidade de abordar um item de pauta extremamente importante, necessário e, eu diria, oportuno neste momento, na relação de poder concedente com concessionária, no que se refere à licitação do transporte coletivo de passageiros por ônibus em Nova Friburgo. Sendo assim, nesta edição, estaremos tratando exclusivamente dos aspectos relacionados à licitação e você poderá entender melhor este contexto que cerca esta relação compulsória dos usuários com a empresa, uma vez que você, que utiliza esse tipo de serviço, tem que obrigatoriamente utilizar-se do sistema de transporte coletivo oferecido pela atual concessionária Nova FAOL. Sendo assim, peço a sua especial atenção. Teremos aqui momentos de revelações absolutamente inéditas e polêmicas. Vale acompanhar com muita atenção, com a proteção de Deus sempre e invocando Santa Rita de Cássia e, obviamente, agradecendo a preciosa confiança dos nossos apoiadores financeiros. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 4 de fevereiro de 2019. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Quem Sabe arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. SAF, seu amigo de todas as horas. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. O melhor do Volta às Aulas é comprar o material escolar na Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca! Arabesco tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco, volta às aulas com estilo. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores?
Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, levando até você informação de utilidade pública. No próximo mês de março, estaremos completando 11 anos de existência, sempre privilegiando temas do seu total interesse, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. E aí cabe-nos tão somente apresentar as informações para que você faça a sua melhor avaliação. E reitero a disponibilidade apresentada na edição da semana anterior, que este mesmo espaço está permanentemente disponível para as autoridades municipais que queiram se manifestar acerca deste assunto. E aí certamente agendaremos e contemplaremos a presença daqueles representantes dos nossos interesses coletivos, sem qualquer analogia com o veículo, obviamente, para estabelecer o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Sendo assim, quero de imediato cumprimentar o companheiro Paulo Antônio Carrilho Valente, que retorna nesta edição, conforme combinado na edição da semana anterior. E quantas vezes mais você julgar necessário para que a gente possa esclarecer aí para a população todo o processo, o trabalho da FAOL, o que você julgar necessário. Eu não tenho dúvida disso, até porque nessas relações compulsórias costumo sempre afirmar que falta, sobretudo, informação. Sem dúvida. Em que, por vezes, os usuários são manipulados e aí tiram as suas conclusões de maneira equivocada e precipitada. Sendo assim, caro amigo, trataremos nesta edição especificamente daqueles aspectos da licitação em que a empresa se manifestou. E, desta forma, encontra-se sobre a mesa um ofício da concessionária em que a Friburgo Auto Ônibus Limitada, pessoa jurídica de direito privado, vem pelo seu diretor aqui presente apresentar em anexo planilha com questionamentos e sugestões de aperfeiçoamento dos documentos colocados em consulta pública pelo Poder Executivo do município, que tratam da futura licitação do sistema de transporte público por ônibus no município de Nova Friburgo. E sendo assim, também temos aqui junto à documentação o protocolo devidamente confirmado pela administração pública, em que no seu texto informa a concessionária que o registro foi efetuado com sucesso e que o mesmo já foi encaminhado para os devidos setores competentes para as devidas providências, sob o número de processo 2700 de 2019. 2700 de 2019, aberto em 31 de janeiro do corrente ano, com destino para o gabinete do prefeito. Antes de abordarmos os itens que eu entendo devem ser esclarecidos, trata-se de uma manifestação da concessionária dentro do prazo em que ela coloca as suas observações e ponderação acerca do pré-edital da licitação? É exatamente isso. Quando esse pré-edital foi colocado para consulta pública, como já informamos semana passada, ele foi submetido para a nossa equipe jurídica, para a nossa equipe técnica, a leitura foi feita, detectamos alguns itens assim que a redação poderia até ser melhorada, alguns itens assim que nós tivemos dúvidas, tem algumas sugestões que foram feitas aí, com base na prática que nós temos aqui do dia a dia da operação, mas sempre, Zuri, para deixar bem claro
não fizemos um documento procurando dar algum tipo de privilégio para a FAO, que é a atual concessionária, mas sim colaborando realmente com a Prefeitura para que seja feito o melhor edital possível, que atraia até outro participante, porque não é interessante para a empresa ter um edital que seja impossível de cumprir, que ela mesma não queira participar. Então, a gente acha que tem que ser feito aquilo que é melhor para a cidade, principalmente se baseando no princípio da modicidade tarifária, que isso é fundamental, que é o que a gente persegue o tempo todo, já falamos aqui sobre isso, e a questão de se prestar um melhor serviço também para a população. Então, as nossas sugestões e comentários, você já deve ter lido, se baseiam praticamente nisso, no melhor serviço, na facilitação da concorrência, não isolando para que ninguém possa participar, e na questão da busca pela modicidade tarifária, que é uma preocupação que hoje se tem no país todo. Como fazer para pagar a tarifa do ônibus, que cada vez está mais cara, tornando ele menos acessível para a população. Sendo assim, amigo, diante dos itens que eu entendi que devem ser esclarecidos, pediria o seu grande poder de síntese para que a gente pudesse justamente abordar a maior quantidade de questões que me parece são as mais polêmicas. E já começo tratando da seguinte situação. O objeto da licitação se propõe a seleção de pessoas jurídicas para execução de serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município de Nova Friburgo. E a empresa sugere incluir no objeto da concessão a gestão e operação do terminal de ônibus denominado Estação Livre. Sim, é porque hoje, na prática, quem é o responsável pela manutenção do terminal já é a própria FAO, já é a concessionária. E a exemplo do que já aconteceu no Rio de Janeiro, que são várias estações, são vários terminais, esse encargo foi passado diretamente para as empresas vencedoras da licitação. Hoje, existe um termo de comodato de praticamente 30 anos atrás, em que a FAO é a responsável pelo pagamento da conta de luz, da conta de água e pela manutenção da estação livre, mas não pode fazer nada além disso. Então, qual é a nossa ideia? Isso foi proposto já até a Prefeitura, em princípio foi negado, porque teria que ser feito um processo licitatório. A estação livre, ela merece ter um tratamento melhor, tipo assim, ter um espaço mais confortável, ter aprimorado ali o processo de manutenção, tudo isso, e pode gerar até alguma receita adicional com publicidade, com a exploração de alguns pontos comerciais ali, que reverta para a modicidade tarifária. Quer dizer, não é, vão ter a concessão, por exemplo, da estação livre junto com o ônibus. Não, faz parte de um pacote, já que a única empresa que para os ônibus hoje lá é a própria FAO, e se tiver outra vencedora no certame, será essa empresa que vai explorar 100% das baias ali, ou duas no máximo, se são dois lotes, forem duas vencedoras do certame, e que vão ter que cuidar daquele espaço. Então, nada mais justo que o espaço seja diretamente administrado por elas, que a receita arrecadada com a exploração desse espaço seja utilizada na manutenção do espaço e que qualquer excedente seja aplicado também ao cálculo da tarifa, buscando essa modicidade tarifária, porque hoje a concessionária tem um encargo de manter a estação livre, mas isso não consta da planilha tarifária, entendeu? Então, é pago pela empresa para se manter aquele espaço. A gente acha que ele tem que fazer parte desse grande pacote aí de 2 lotes que estão sendo licitados e a estação também. Só acrescentando, qual tem sido a frequência de manutenção da concessionária no que se refere, por exemplo, à utilização dos banheiros ditos públicos? Olha, para você ter uma ideia, no ano passado foram 29 reformas feitas. 29? A limpeza é feita lá 24 horas por dia. Reformas com colocação de portas, de tudo, foram 29. Para você ter uma ideia, nesse final de semana quebraram a cuba de uma pia e roubaram todos os fechos das portas, a pia do banheiro feminino e os fechos do banheiro masculino. Então, hoje quem quiser utilizar com privacidade tem que estar escorando com o pé a porta porque roubaram os trincos. Então, a gente tem que repor tudo isso lá. Essa é lamentável. E a pia também caiu porque alguém, acho que foi tomar banho na pia, apoiou as mãos com força e soltou.
a pia quebrou, até correndo o risco de alguém se machucar. Certamente. Está sendo reposta amanhã. Certamente. Isso representa custos, tudo isso tem custo, né? Sem dúvida. É algo assim absolutamente incompreensível, em que essas pessoas que não podem ser considerados cidadãos e cidadãs entendem que, por ser um espaço público, não é de ninguém. Na realidade, o entendimento tem que ser exatamente o inverso. Por ser público, é de todos, e assim deveria ser tratado, conservado e utilizado. Dando continuidade. Também a oferta mínima da outorga do lote foi calculada como 1% do valor total do contrato. E a empresa justamente argue o fato de que esse percentual não é o mais adequado. Olha, como um todo, esse é o valor que é praticado. Isso, geralmente, que é um valor para outorga de 1% do total do contrato. O que a gente acha é que o valor está errado no cálculo feito, quer dizer, foi feito o projeto, mas os cálculos que levaram até esse valor não foram apresentados. Que isso tem todo um sistema de cálculo, uma planilha que vai gerar o valor total do contrato e se aplica esse percentual de 1%. E geralmente é outorga. O que se propõe aqui é uma revisão que pode ser se baseado na outorga e também na menor tarifa a ser cobrada. Quer dizer, ter um modelo misto, uma coisa diferenciada aí para poder se fazer a licitação. Por enquanto, esse valor que está aqui, o que nos parece está errado, ele deveria ser revisto junto com os cálculos, mas como não tivemos acesso pelo pré-edital a esses cálculos, então a gente acha que eles deveriam ser tornados públicos e analisados aí com mais atenção pelas partes interessadas. Onde se encontra o equívoco nesses cálculos? Olha, pelo que a gente viu aqui, são vários itens que tratam disso. Esse é um que fala da oferta mínima, mas quando você fala do valor estimado da receita, que é o que dá origem à cobrança da oferta mínima aí por lote, a gente verifica que o valor está bem abaixo do que ele já foi na licitação de 10 anos atrás. A gente, sem acesso aos cálculos, mais uma vez, mas analisando pelo que foi apresentado e pela tarifa que foi apontada como a tarifa de equilíbrio do contrato, a gente verifica que foi colocado, ao invés do valor de 10 anos de contrato, o valor de apenas 1 ano de contrato. E mesmo assim, pelo que parece, consideraram que, como passageiros pagantes, aqueles que são gratuitos também na média. Porque a conta tem que ser feita em cima do passageiro pagante, né, para calcular a tarifa, não em cima do passageiro total transportado. E o que nos parece que foi o erro é que somaram os pagantes com os gratuitos e multiplicaram por 1 ano apenas, quando seria por 10 anos, que é o período do contrato. O período inicial do contrato. Então, houve esse erro de cálculo, tá? Dando o valor total, por exemplo, de 98 milhões para os 2 lotes, quando, na verdade, seria um valor quase 10 vezes maior. Tá? E isso aponta uma oferta mínima de 900 e poucos mil reais, quando seria uma oferta aí consideravelmente maior, o valor correto. É até um ponto que seria interessante para a empresa não manifestar. Sem dúvida. Que está um valor mais baixo. Porque a beneficiaria. Deixa esse valor, mas não. Como é a nossa forma de trabalhar, sempre com total transparência, isso é um erro que verificamos ser um erro considerável e que deve ser revisto. E a identificação do equívoco foi basicamente porque nos cálculos que foram possíveis ter-se acesso, está incluído o total de passageiros transportados, incluindo as gratuidades. Sim, aparentemente a falha está aí, porque qual é o certo? Que é a fórmula que se usa aí para as licitações todas. É ver total de receita que será auferida, né? É um cálculo feito pela prefeitura, que indica que receita está prevista para os 10 anos de contrato. Sim. Certo? Então, a outorga se calcula no valor aí em torno de 1% disso. Bem, pelo que se viu do contrato anterior para esse contrato e pelos dados de que a empresa dispõe, tem a operação no dia a dia, a conclusão que se chegou é que se multiplicou 4,10, que é o valor atribuído para a tarifa, pelo total de passageiros transportados em um ano somente,
mas incluindo aí as gratuidades. Então temos aí a constatação de um duplo equívoco, tanto no total quanto no período. Correto? Aparentemente sim, mas repetindo mais uma vez, a gente não teve acesso aos cálculos que levaram a esses valores. Isso está sendo questionado mais adiante. Está sendo questionado. E isso implica diretamente na remuneração do serviço? Sim, sim. Tem um impacto direto, porque se dá uma projeção dessa receita para 10 anos, aí não vale a pena para ninguém participar. Certamente. Que vai ficar uma receita que não cobre nem de longe os custos só de investimento em frota, quanto mais de toda a operação, porque você prevê a receita para os próximos 10 anos, mas isso te dá uma base para o cálculo das tuas despesas também, pelos próximos 10 anos. Então, eles têm que informar a quilometragem prevista para os 10 anos, a quantidade de passageiros que a gente está falando, a quantidade de gratuidades, tudo isso pesa no cálculo. Mas hoje se pega os dados de hoje e se faz essa conta com os custos que você tem hoje e o passageiro que você tem hoje e joga uma projeção para os próximos 10 anos. E ao longo do contrato, se cair o passageiro pagante, se aumentarem os custos de combustível, de mão de obra, isso será revisto anualmente quando você tem o cálculo do novo equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Também, no que se refere à tributação municipal, existe um tributo denominado custo de regulação do sistema e que a concessionária sugere a supressão desse referido tributo. Porque assim, mais um custo seria, o que é isso? Porque hoje ele não é praticado. Então seria uma despesa de mais 1% a ser acrescentada à tarifa para se fazer uma regulação desse sistema. Então, isso teria que ser criado por lei, por algum decreto, algum mecanismo que o Departamento Jurídico esclareceu até melhor aí, instituindo que taxa é essa, porque é mais uma taxa que vai ser repassada para o usuário final. Assim como tem o ISS, tem ICMS, tem IPVA, tem tudo. Essa taxa de regulação de 1% é mais 1% no custo da tarifa, que representa em 4,10, já são 4 centavos? Exatamente. 1%, exatamente. Já por passageiro para essa regulação. Para manter uma estrutura de fiscalização, que hoje já funciona sem esse encargo. Também está sendo sugerido pela empresa que seja adotada nova incorporação de tecnologias recentes para pagamento dos valores da tarifa. Isso no item 19 desta planilha. Estou girando aqui para dar uma olhada nas minhas anotações. Isso, logicamente. Você tem aí o seu rascunho. O item 19. Exatamente. O que exatamente a concessionária propõe? A extinção do pagamento em espécie das passagens? Olha, a extinção imediata, como já foi feito em Santos, em Campinas e em outras cidades, a gente julga que para já em Nova Friburgo, como tem a região rural, como tem muitos turistas, é uma coisa que é mais difícil. Mas o que a gente propõe é que se estabeleçam metas para que se cresça o percentual de pessoas que já utilizam o pagamento em cartão. Porque hoje metade dos pagantes paga em espécie e a outra metade em cartão. Então, o que a gente acha interessante para a Prefeitura, até por uma questão de melhorar a fiscalização da Prefeitura em cima do concessionário, de ter mais transparência nos dados. Facilitar o controle. Facilitar o controle para não surgirem dúvidas. Existe uma caixa preta, alguma coisa assim? Não, não existe. Mas reafirmando o nosso compromisso com a transparência, nós achamos que o ideal era que se estabelecesse, olha, em 2 anos fique estabelecido que não se aceita mais dinheiro a bordo, só será aceito o pagamento em cartão. Mas como tem as pessoas que vão criticar, mas eu sou turista, cheguei agora, eu moro no interior, lá no distrito de Conquista, por exemplo, que é mais afastado, não tenho tanto acesso a isso, só faço viagens curtas, como pagar? Existem mecanismos para a gente poder promover esse pagamento, mas para já a nossa sugestão é que se estabeleça uma meta de 80%, por exemplo, dos pagantes terem que ter o cartão em até 1 ano, 2, alguma coisa assim.
certo? Até caminhando, que o ideal seria 100% com pagamento, porque você não tem problema com segurança, questão de assalto. Exatamente. Você não tem problema de ter que ter o controle do dinheiro, de ter que depositar, de carro forte, porque tudo isso é custo que vai para a tarifa e onera a operação. Então, se todo mundo pagasse com o cartão, haveria uma redução do custo da operação como um todo. E seria uma operação muito mais ágil e segura. E, repetindo, reiterando, facilitaria o controle e a precisão da fiscalização sem dúvida, por parte do poder concedente. Sem dúvida. Também tem um outro aspecto aqui, no item 20 da planilha, no que se refere à implantação de ar-condicionado como meta da concessão em toda a frota. Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção também, porque foi exigido da concessionária, da FAOL, que colocasse 30 ônibus com ar-condicionado. Foram colocados, já colocamos 37, e estranhamos que nesse edital não é feita nenhuma referência à colocação de ônibus com ar-condicionado. Se fala somente para colocar a frota em operação, se são carros longos ou se são micro-ônibus, mas não está especificado que eles tenham que ter o ar-condicionado. Na prática, não dá para a gente ter ar-condicionado no município todo, porque são muitas estradas ainda de terra, de barro, então aquilo gera muita poeira que danifica o ar-condicionado. Então não há como ter, mas pelo menos para as linhas que rodam aqui no perímetro urbano, isso é possível. Então, nós temos uma sugestão de equipar até 35% da frota com ar-condicionado. E hoje nós temos já um número próximo de 30%. E uma sugestão nossa é que pelo menos 35% da frota seja equipada com ar-condicionado, quando no edital não há nenhuma referência a isso. Não há referência? Não há referência. Isso significa, sobretudo, conforto para o usuário, a instalação de ar-condicionado, até porque o clima na nossa cidade está cada vez mais, eu diria, desregulado, registrando temperaturas elevadas em Nova Friburgo. Essa onda de calor que tem feito agora, o ar-condicionado tem feito a diferença. Faz diferença. E aí, para que se tenha ideia, numa frota de 130 carros, teríamos aí cerca de 43, por aí. 44 carros, não é? Com ar-condicionado, privilegiando, evidentemente, as áreas em que os carros pudessem circular sem comprometer os aparelhos. Exatamente. Essa é uma preocupação. Não é possível ter ar-condicionado na frota toda. Quer dizer, até é possível, só que eles vão viver entupidos de poeira, enguiçados e tudo, não vão funcionar. Sim. Então, a gente tem que propor aquilo que é factível. Amigo, um outro item aqui espinhoso, que está justamente no item 24, se refere ao valor inicial da tarifa a ser cobrada pelo serviço especificado no pré-edital, estabelecendo-se o valor de R$ 4,10. E a empresa, de imediato, já questiona a existência de pretensos estudos técnicos que embasam esse cálculo de R$ 4,10? Pois é, porque, veja bem, voltando ao que foi falado ainda na semana passada, a empresa vem desde março do ano passado solicitando a análise do equilíbrio econômico-financeiro da operação. E a passagem permanece em R$ 3,95 e o governo entende que não vai aumentar a passagem. E no edital que foi feito agora, já se coloca a tarifa de R$ 4,10. Então, nisso há uma contradição. Se já se admite no edital que a tarifa deveria ser pelo cálculo do edital 4,10, que difere do nosso, por que não se concede o aumento, então, para equilibrar o sistema que já vem hoje operando? Então, primeiro é esse questionamento. E nós gostaríamos, a exemplo do cálculo do valor do contrato, do valor da outorga a ser proposto, a gente gostaria de conhecer esses estudos, para a gente poder opinar com mais propriedade. Que estudos levaram até 4,10? Eu vou te fazer uma observação baseada naquilo que nós falamos antes. Se eles atribuem a tarifa de 4,10 e se consideraram
para cálculo do valor total do contrato, o somatório dos pagantes com os gratuitos, que multiplicados por 4,10 deram aquele valor de contrato por um ano, mas teria que ser por 10, eles admitiram um determinado custo a ser dividido por 2, por exemplo, que é a equivalência hoje, para efeito de conversa aqui. Nós temos um gratuito para cada pagante. Então, se eles atribuíram uma tarifa de 4,10 e consideraram que tinham 2 para pagar a passagem, o gratuito mais o pagante, na verdade, quando refizerem essa conta, com base nesses dados, apenas para os pagantes, a tarifa vai chegar quase a R$ 8,00. Entendeu? Pelo erro que foi cometido. Então, a gente queria ter acesso a esses estudos, que é uma planilha padrão, que é a mesma que já foi utilizada no contrato passado, foi replicada aqui, e que estabelece lá custos e o passageiro equivalente, que é o pagante para o divisor, né? Fica ali embaixo. Denominador. Faltei a aula. Então, fica faltando isso. Então, se a tarifa é 4,10, e eles consideraram, para cálculo do valor do contrato, o somatório de pagantes e não pagantes, ao dividir esse valor do custo somente pelos pagantes, a tarifa chega a 7,50 por aí, tá? E que é o preço da tarifa em São Paulo, que é o preço em outros lugares que tem subsídio. Então, nós gostaríamos de conhecer esses estudos para podermos comentar, então, com mais propriedade. Isso é o que nos parece, com base naquilo que está colocado no edital. E, mesmo assim, se atribuem uma tarifa de 4,10, já se admite que a tarifa está defasada hoje. Então, mais um motivo para que se pense na revisão do equilíbrio econômico-financeiro da operação hoje em vigor, certo? Também e discordamos do valor de 4,10. Pelos nossos cálculos, o valor é outro. Até porque não se teve acesso às planilhas para cálculo. Isso prejudica a análise dessa tarifa. O que eu entendo se tratar de um documento de conhecimento público. Sim. Não há por que transformá-lo aí sim numa caixa preta. Sim. Correto? Tem que ser apresentado, inclusive fazendo parte do próprio edital. Não, sem dúvida. Porque dessa forma se verificaria qual foi o equívoco, se é que houve, mas dessa forma a empresa de certa maneira, levada a pensar que existe um equívoco nesse cálculo. A nossa preocupação é justamente com isso. Se persegue a modicidade tarifária, se persegue uma melhoria na prestação de serviço para a população de Nova Friburgo. E a gente entende que esse processo tem que ser totalmente transparente. Esse é o transporte que se quer, esse é o custo dele, com total transparência. E essa tem que ser a tarifa. Aí volta na questão da semana passada, de ter que ter um subsídio, de se utilizar a lei complementar 78, tudo isso. Mas tudo isso em hipótese, porque a gente não teve acesso aos dados. Pode ser que verificando os dados, olha, estão corretos, ou então, olha, precisa de um conserto aqui e ali. Mas essa é uma questão que a gente tem que ter acesso para poder discutir. Também é questionado pela empresa, no item 28, sim, a reserva técnica de 15% dos veículos da frota da empresa que venha se sagrar vencedora do certame. Bem, isso é uma conta muito simples. Eu tenho que prestar por dia, por exemplo, 1.800 horários que eu tenho que cumprir. Eu tenho a tabela com esses horários a cumprir. Então, vai da nossa eficiência, da nossa busca aí por uma qualidade maior no trabalho, com uso de tecnologia, de tudo, a gente dimensionar a frota que é necessária para esse atendimento. Mais uma vez, perseguindo a modicidade tarifária. Se nós verificarmos que para conseguir atender as tabelas de horário, fazer a manutenção dos ônibus, contar com ônibus que eventualmente apresentam problemas com batidas ou com garantia que eles precisam ir para a concessionária, tudo isso, a empresa é que tem que atribuir. Olha, para prestar esse serviço, eu preciso de tantos ônibus. Tá? Há uma sugestão por parte da prefeitura de uma frota de 140 ônibus para fazer esse atendimento. Seria feito com 134, em princípio. Então, se você tem hoje 140 ônibus, você consegue fazer esse atendimento. Tá? Por quê?
porque se faz a manutenção durante a noite, se procura colocar a frota sempre em operação. Eu ter que ter 15% de reserva, por exemplo, a gente entende que o nível ideal hoje seja em torno de 5%. Eu colocando mais 10% de frota de reserva, são mais, assim, nesse caso, 14, 15 ônibus que a gente tem que adquirir, pagando financiamento, que vai para a tarifa. São mais 14, 15 ônibus que eu tenho que pagar IPVA, pagar seguro, cujo custo vai para a tarifa. Então, tudo isso está pesando. E no final, se eu sou eficiente, se eu trabalho bem, eu vou ter parados dentro da garagem 14, 15 ônibus sem necessidade. É um investimento feito que, mais uma vez, pesa na tarifa, prejudica a modicidade tarifária. Então, existem outros mecanismos de verificação para que se verifique lá que o serviço está sendo bem prestado e que eu não preciso ter tantos ônibus de reserva. Eu tenho que ter aqueles que são necessários. Também é arguído pela concessionária, no item 29 desta planilha, no que se refere à participação de microempresas no certame, uma vez que o capital exigido para uma operação desse porte, dessa envergadura, ultrapassa a qualificação trazida pela lei para as microempresas. Existe uma incongruência, então? Sim, extremos porque se coloca um capital social que mínimo que nenhuma microempresa tem. Então, é uma coisa que julgamos meio contraditória. Olha, se permite a microempresa, haveria uma microempresa com esse capital social, com essa capacidade de investimento, com crédito para poder colocar aí no menor lote 70 ônibus, 72 ônibus. Aí deixaria de ser microempresa. Em operação, ela deixa de ser microempresa. E eu acho que é um cuidado que tem que se ter, porque está em jogo, não é a entrada no serviço agora, é a sua manutenção por 10 anos, ou pela lei orgânica são renováveis até por mais 10. Então, quem participa tem que ter comprovada a capacidade de investimento, de obtenção de crédito, para poder tocar, o que numa microempresa não é viável. Não é comum. Ela pode até deixar de ser uma microempresa, mas se ela vai entrar como microempresa, então é uma preocupação que se tem. Também está sendo questionado pela concessionária o fato de que a empresa vencedora, 24 horas, decorridos 24 horas após a homologação, deverá comprovar a propriedade de 100% da sua frota de veículos. Qual é o estranhamento nesta questão? É que hoje, praticamente todas as empresas que têm o porte para poder participar dessa licitação, elas têm que ter já os ônibus. Só que muitas vezes os ônibus são financiados pelo banco. Então, eles não estão em nome da empresa, estão alienados ainda ao banco. Depende do tipo de operação. Se for um Finame, por exemplo, até estão em nome da empresa com alienação fiduciária para o banco. Se for um leasing, os ônibus estão em nome do banco. Exatamente. Eles são propriedade do banco e há um contrato de leasing com a empresa. Então, falar que ela tem que comprovar a propriedade, isso tem que ser melhor esclarecido. A propriedade, através da apresentação dos documentos, admitindo-se que a frota esteja alienada ainda por conta de financiamentos, porque ninguém tem hoje uma frota nova sem estar financiada. Pode sim, se eu só tivesse ônibus velhos, aí eles já estariam quitados, já estariam no meu nome. Mas o mais novo teria aí 5 anos já de uso. Entendeu? Então, ninguém hoje tem a frota 0 quilômetro. 100% sob sua propriedade. Isso aí é uma coisa a ser reparada. Também está sendo questionado e indagado pela concessionária o início da operação, uma vez que, segundo o poder concedente, a concessionária terá até 120 dias corridos para iniciar a operação. E a concessionária entende que deve se estabelecer também 30 dias para o início da operação e, assim, estar de acordo com outros itens do edital. É sim, porque atribui um prazo de 120 dias. Se porventura nós participarmos e formos os vencedores, a operação ela terá sequência. Mas, por acaso, se uma outra empresa vencer, chega a ser contraditório. Por que se dão
24 horas para comprovar 100% a propriedade da frota. E dão mais 120 dias para que a empresa comece a sua operação. Até porque se eu já tenho cento e tantos ônibus, eu teoricamente já tenho esses motoristas, tenho tudo, já estou estruturado para poder participar. Então, a gente acha que é um prazo muito longo, principalmente para uma empresa que, eventualmente, não se sagre vencedora do processo e tenha que sair para dar entrada para outra. A empresa vai permanecer esse tempo todo operando? Então, é um questionamento que tem que ser feito aí, que a gente acha justo, ter um prazo de 30 dias para quem venceu ingressar logo na operação. E nesse aspecto também, a empresa propõe que o novo operador do sistema se comprometa a contratar 100% dos atuais colaboradores. Essa é uma preocupação especialmente nossa, porque em caso da FAO sair, nós teremos aí 540 desempregados. Podem até falar, mas a questão do cobrador, isso já foi explicado em outros eventos, como é que foi feito o aproveitamento deles. Mas hoje, se nós sairmos, por exemplo, temos que indenizar esse pessoal para sair, entendeu? Então, nós entendemos que quem vai entrar para substituir vai precisar contratar motoristas, contratar pessoal operacional, todo mundo que já tem a prática, já conhece as linhas, tudo, da empresa. E aqui é uma cidade de porte pequeno comparado ao Rio de Janeiro, por exemplo. Então, não é de um dia para o outro que você consegue contratar 300 motoristas. Exatamente. Entendeu? Então, é uma preocupação nossa ter essa recomendação. Até, olha, se não sairmos vencedores, teremos que indenizar os funcionários, mas gostaríamos de vê-los todos empregados, continuando a prestar o serviço aí para a população. Garantindo, inclusive, o sustento de 540 famílias. Também, mas a continuidade da prestação do serviço. Até porque esse grupo que hoje está atuando detém já toda uma expertise, conhecimento, experiência para fazer todo o sistema funcionar desde as primeiras horas do dia. É um pessoal treinado já, que está habituado com os horários, com as vias, com tudo isso. Então, nós entendemos que esse tipo de sugestão cabe, até uma preocupação de onde alocar os nossos funcionários. Amigo, vamos fazer uma parada no próximo ponto. Você que manda. Eu estou aqui na condição privilegiada de também usuário. Hoje está só... e você está no comando não tá do dando ônibus. Tempo para beber água e para respirar. E é o que faremos. Vamos lá. Muito bom. Querida Jussara, nos proporcionando show de imagens. Depois do intervalo, continuaremos esta sabatina com o diretor da nova FAO. Os assuntos são multidisciplinares, são complexos e estamos tentando levar até você uma análise bastante simplificada de cada um desses itens. Mas, se você tiver qualquer dúvida e quiser aprofundá-los, basta entrar em contato com a concessionária através dos meios de contato que estão sendo exibidos na tela da sua televisão, pelo menos assim se chamava na minha época, e atualmente conhecido como monitor. Muito bom. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Bermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.
Conte com a Vermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Vermar, especialista em sonhar com você. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e informalidade nas noites de segunda-feira, desta vez trazendo as considerações, os questionamentos, as arguições, as propostas e as sugestões da concessionária feitas junto ao poder concedente no seu devido prazo, mediante ofício, ou seja, de maneira formal e também tendo o devido protocolo desta manifestação de acordo com o processo número 2700 de 2019, que foi gerado internamente no sistema e que aponta o direcionamento de todas essas situações para a Secretaria de Gabinete. Portanto, trata-se de uma manifestação ainda no seu devido prazo, em que a empresa aponta irregularidades, equívocos e também de maneira a tornar o processo mais equitativo e equilibrado dentro das normas técnicas e jurídicas, sobretudo, entendo, privilegiando-se uma modicidade tarifária, que é nada mais, nada menos de que um preço justo pelo serviço prestado. Amigo, estamos já começando a caminhar para a reta final, mas temos aqui ainda 3 itens e aí já saímos do ponto de ônibus, estamos seguindo a nossa viagem. Então, aproveitando que a gente está seguindo a viagem, só fazer uma correção. Faça. Quando eu me referi à Conquista, Sim, como distrito, eu esqueci de falar que a Conquista faz parte do distrito de Campo do Coelho, para que as pessoas depois não digam, pô, ele nem conhece a cidade, tudo. A gente conhece tudo, mas às vezes a gente se refere aos distritos como as partes mais afastadas aí do centro da cidade. Oportuna correção. No item 34 desta planilha, que na realidade compreende 45 itens, e eu destaquei aqueles que entendo serem os mais polêmicos e que, de certa maneira, resumem a preocupação e interesse dos usuários. A empresa se refere ao reajuste anual da tarifa, de modo que seja reajustada a cada 12 meses, considerando-se como data base o início da operação. Bem, a gente não diz o reajuste da tarifa. Tá? O que se pede é que seja revista a cada 12 meses o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Pode ser, olha, que baixe o preço do combustível, pode ser que baixe o preço do pneu, alguma coisa, que haja uma redução de impostos, alguma coisa que impacte, ou subsídios, que impactem positivamente na tarifa e que façam com que haja mais de uma fonte de recursos, a não ser o pagamento da passagem por conta da busca dessa modicidade tarifária aí. Então, o que a gente fala? Esse reajuste ele tem que ser feito, essa análise do equilíbrio tem que ser feita ao menos uma vez por ano. Isso tem que ficar já determinado dentro do contrato. Porque hoje está uma coisa, será revisto o contrato quando necessário, mas não há uma data marcada. Então, nós entendemos que o contrato ele deva ter, assim como um contrato de aluguel, com qualquer coisa, uma data base para que seja revista. E nós sugerimos, olha, se vai ser calculada uma tarifa para iniciar esse novo contrato, essa nova operação, que 12 meses depois ela seja reanalisada. 12 meses, quer dizer, antes disso, tem que ser tem que se começar a fazer estudos para se chegar a esse reajuste. Como é com a conta de água, a conta de luz,
e outras concessões. Tem que ter uma regra bem definida e que tenha um prazo aí anual para revisão disso, sob pena de, olha, ficou, tipo assim, baixou muito o preço do combustível. Eu te garanto que todo mundo vai correr para querer reduzir a tarifa. Certamente. Se conseguir uma isenção tarifária, todo mundo vai correr. Olha, agora a empresa não paga mais imposto de renda, por exemplo, então tem que reduzir a tarifa. Olha, não paga mais ISS, tem que reduzir a tarifa. Olha, o prefeito deu um subsídio, tem que reduzir a tarifa. Da mesma forma, o contrário. Olha, o óleo subiu a mão de obra, subiu o pneu, tem que ser reajustada a tarifa. Isso, no contrato tem que estar prevista essa variação para lá e para cá. Diminuíram-se as gratuidades, também interfere. Também, se aumentar a quantidade de pagantes, certamente haverá um impacto aí no cálculo da tarifa. O que se busca sempre não é o aumento de tarifa, pelo contrário. A nossa intenção é que ela possa até ser reduzida, dadas as condições para que a gente possa operar dentro daquilo que está previsto no contrato. Também, companheiro, tem uma outra questão aqui bastante polêmica, no item 35, em que a concessionária solicita a cobrança feita através dos profissionais cobradores, no ato da implantação da bilhetagem eletrônica e da biometria. E a concessionária contesta, uma vez que isso causaria também impacto sobre a tarifa vigente. Olha, essa questão de ter os cobradores no ônibus ou não, isso para a gente já está resolvido. Qualquer cálculo de planilha que se faça hoje já é feito sem a presença dos cobradores. Por quê? Isso já foi resolvido, os ônibus já foram adaptados, as pessoas já foram realocadas, algumas já saíram e o sistema está equilibrado. Então, o edital, em alguns pontos, ele faz referência novamente à colocação de cobradores. Então, por isso que nos interessa ver esse cálculo tarifário, que nos cálculos que nós apresentamos à Prefeitura pedindo o reequilíbrio econômico-financeiro, o cobrador já consta lá como zero. Esse custo já foi abatido do total. Por isso está conseguindo se manter um preço mais baixo, apesar do elevado número de gratuidades. Se tiver, por algum acaso, que voltar com o cobrador, quer dar um passo atrás gigantesco, isso gera um impacto na tarifa imediato de cerca de 17%, o que implicaria num aumento de tarifa aí de 70 a 80 centavos. Exatamente. Então já não se falaria em 4,10, já se falaria em praticamente R$5. Exatamente. Entendeu? Então é preciso se esclarecer para a sociedade que tudo tem custo. Como a gente disse na edição semana passada, não existe o almoço grátis. Não existe. Alguém paga então, a conta. Se mais mesmo que ele custe R$1. Mesmo que custe R$1. Então, para ter esse regresso dos cobradores, isso tem um custo que tem que ser ponderado na planilha. Daí, se alguém fez um custo de R$4,10 e incluindo já o custo do cobrador, lhe asseguro que esse cálculo está totalmente errado. Também, por último, mas não menos importante, no item 40, a concessionária indaga acerca da idade média da frota. Sim. Uma vez que a atual idade média é bem menor daquela que está sendo oferecida e permitida no pré-edital. Sim, o contrato que se encerrou, que a gente continua seguindo aí até que seja resolvida essa questão do TAC, da licitação e tudo, previa uma idade média de 5 anos, tá? E o período quer dizer, o prazo máximo de utilização do ônibus de 10 anos. Hoje, na FAO, o que nós conseguimos já, uma idade média de 3 anos, e o veículo mais antigo hoje está com 8 anos. E há planos para se trocar, para tentar se trabalhar com uma idade média aí, abaixo dos 3 anos até. Mas, como limite de segurança, se o contrato anterior já previa 5 anos, e com a utilização máxima por 10 anos, né, no edital presente tem um trecho em que eles falam que os ônibus podem ter até 13 anos. 13 anos. E uma idade média de 6 anos. Então, a gente entendeu que o edital está regredindo. Sem dúvida. Aumentando, então, a possibilidade de virem ônibus velhos para rodar aqui numa eventual entrada de outra empresa. Então, a gente entende que tem que se trabalhar para reduzir até esses prazos, que se estabeleça um prazo, pode vir uma crise, não ter condições de se renovar a frota, tudo isso. Mas nós entendemos que, como já estava no contrato,
já era um bom limite. A idade máxima de 10 anos e a idade média de 5. Sem dúvida. Mas a gente sempre trabalha para reduzir isso, embora tenha um custo que impacte na tarifa. Você veja que a tarifa foi para R$ 3,95, quando a idade média da frota da FAOL já era superior a 6 anos. E hoje nós temos ainda com R$ 3,95 a idade média de 3 anos. Então, a gente trabalhando, buscando eficiência, trabalhando em prol da modicidade tarifária, a gente consegue ter uma idade média menor, uma frota mais nova, dentro do aceitável. Então, é uma coisa que nos chamou a atenção, porque nesse edital está se andando para trás. Na realidade, é um retrocesso. É um retrocesso. Esse é o termo, retrocesso. Exatamente. Sobre todos os aspectos, técnico, social, administrativo, enfim. E aí, companheiro, já nessa reta final do programa, em que abordamos e privilegiamos 17 itens dos 45 itens que foram analisados e observados e sugeridos pelo Departamento Jurídico da concessionária, e tal procedimento foi feito oficialmente, mediante ofício da empresa à Prefeitura Municipal, em que solicita análise de todas essas ponderações, que cite-se muito bem desenvolvidas, organizadas, alinhadas, didáticas, através de uma planilha. E, particularmente, sendo engenheiro, eu adoro planilhas. E, conforme disse, o próprio setor de protocolo da Prefeitura, quando acolheu essa documentação, gerou um número de processo, 2.700 de 2019. E já o cito pela terceira vez, porque sabemos que temos uma expressiva e maciça audiência também na Câmara Municipal, quer seja através de seus vereadores e de seus assessores, que poderão, evidentemente, acompanhar todas essas situações. E, desta forma, em que procuramos pontuar esses itens, e o fizemos de maneira bem resumida, bem didática, contando com o extraordinário poder de síntese do nosso convidado. Muito obrigado. Lindago. Pois não. Primeiramente, quais são as expectativas da concessionária para o atendimento dessas demandas? Olha, eu espero, sinceramente, que seja atendido. Tenho certeza que a Prefeitura vai analisar, vai ponderar tudo isso e vai considerar. Ela tem lá seu corpo jurídico, seu corpo técnico, que certamente entenderão que a gente não está fazendo aqui uma crítica à Prefeitura, e sim uma contribuição das coisas que nós observamos, tá? E será analisado por eles. Tem outras sugestões que foram feitas pela população, algumas ponderações, ainda haverão audiências públicas em que o assunto será a ser discutido de novo, e a minha expectativa é que se chegue a um bom termo, porque, voltando ao que a gente falou no início, a gente tem que ter o melhor transporte possível para a cidade de Nova Friburgo, para a sua população, dentro do princípio da modicidade tarifária. Então, tem muitos pleitos que a população faz que são inviáveis tecnicamente ou são inviáveis financeiramente. Isso é um complicador. Então, as pessoas têm que trabalhar em cima realmente do bom senso. Quanto custa para a gente colocar? Quero todos os ônibus com ar-condicionado? Não é possível aqui por conta da condição das estradas. Olha, todo mundo queria a volta do cobrador, isso tem um impacto pesado na tarifa. Olha, a idade média da frota, a questão da tarifa, a questão dos subsídios. Tem um item também que não citamos aqui, que a Prefeitura estabelece que toda a gratuidade hoje existente será custeada por quem paga a passagem. Isso é justo com quem paga a passagem, com a população? Será que não tem pessoas que teriam condição de estar pagando a sua passagem e são subsidiadas pelo aquele que não pode pagar? Entendeu? Então, isso são questões que têm que ser levadas à sociedade, ser discutidas amplamente. Como eu sempre digo, a FAOL está aqui para participar de debates, de discussões, de seminários, daquilo que for preciso para dar a sua contribuição, porque a gente tem todo o expertise de como operar o sistema. Já estamos aqui há mais de 1 ano e meio, a gente conhece bem
a cidade, a gente estudou muito, tá? Instalamos comunicação, tudo para funcionar bem. Então, a gente espera que a Prefeitura entenda que isso aqui foi uma sugestão que nós fizemos, essas considerações, e que realmente ela leve isso em conta, que foi feito justamente para melhorar o processo, facilitar a participação de mais concorrentes, privilegiar a qualidade do serviço prestado à população e buscar a modicidade tarifária. Acho que é tudo isso que se pode esperar da nossa contribuição. Sem dúvida, trata-se de um diferencial. Seria muito oportuno, adequado, honesto e transparente que também outras concessionárias tivessem a mesma atitude de se apresentar para esclarecer aspectos polêmicos. E aí já me referi às várias concessões que nós temos em Nova Friburgo, porque você, que é quem paga toda esta conta, merece minimamente ter esclarecimento, ter informação, para que, conhecendo os seus deveres, também possa exercer os seus direitos. Companheiro, finalizando, coloco um extra pauta sobre a mesa para relaxarmos um pouquinho. Como está se desenvolvendo aquelas experiências genéticas que você tem promovido através da coleta de estercos na sua propriedade? Eu sei que você tem desenvolvido todo um trabalho científico. Você está misturando o genético com o esterco, não tem nada a ver. Exatamente. Não, mas uma coisa com a outra. Mas a partir desses dejetos, você está desenvolvendo análises sobre o desenvolvimento animal. Eles continuam prosperando? Não, o que eu tenho feito lá é o cruzamento de espécies. Cruzamento de espécies. Assim, diferenciadas para ver se aumenta a produtividade dos ovos orgânicos. Perfeito. Entendeu? Porque as galinhas estão colocando em média aí 6 ovos por semana, Sim. que dá uma média boa. E a gente tem feito aí uns cruzamentos para ver se aumenta essa produtividade. Já produzi vários ovos de 2 gemas, ovos com 3 gemas. Sensacional. Eu tenho até um pouco de pena das galinhas lá de vez em quando, que é cada ovo que sai. Sem dúvida. Entendeu? Mas vem funcionando bem até agora. E tem um grande pensador italiano, Doravante Cláudio, que é um geneticista aí famoso, que ele dá essas informações. Quer dizer, eu andei pesquisando, lendo nas horas vagas. Hoje são poucas horas vagas, porque a gente tem se dedicado muito aí ao trabalho, mas continuamos com aquele trabalho de desenvolver as embalagens biodegradáveis, de aumentar a produtividade da colocação do ovo orgânico, tudo isso, ver a alimentação mais balanceada aí das galinhas. E está funcionando. Eu acho muito de fazer um programa só sobre isso. Nós faremos só sobre isso. Que a gente falará sobre isso. Faremos aqui que dava até um TV Zoom rural. Isso, amigo. Uma coisa perfeito, assim. Perfeito. Porque você... Mas obrigado pela pergunta, porque a coisa continua. Não, continua evoluindo. Inclusive é um teste de audiência. As pessoas certamente estarão lhe abordando, lhe indagando sobre essas aspecto. Ontem as galinhas só comeram goiabas e bananas. Ou seja, uma alimentação absolutamente natural. Natural, com vitamina, à base de frutas e tudo isso, por um preço bem baixo bem até. Baixo, bem São razoável. refugos da feira e tudo que a gente conseguiu negociar, coisas que já iam ser jogadas fora e que foram aproveitadas para a alimentação do plantel. Então a gente está buscando reduzir custos. Eu conheço a sua expertise, a sua dedicação e a sua competência também nesta área, que revela também, de certa forma, conhecimentos extrapauta e paralelos. Muito obrigado aí pela referência e obrigado mais uma vez aí, em meu nome, na diretoria, dos nossos colaboradores aí. Eles reclamaram, alguns colaboradores, poxa, você só fala da diretoria e nós que prestamos realmente serviço. Sem então, dúvida. Em nome dos nossos colaboradores também, dos nossos motoristas, do pessoal da administração e tudo. Manutenção, operação. Todo mundo. Muito obrigado aqui a TV Zoom e a você especialmente pelo espaço, pela oportunidade da gente estar aí mais uma vez conversando direto com a população. Você retorna, esteja certo disso. Ao seu dispor, se quiser, semana que vem, a gente pode fazer uma série assim. Quase que interminável. Olha, tem muito assunto. Mas queremos agradecer mais uma vez a sua
deferência, a sua cordialidade e o seu pronto atendimento aos nossos convites. Até porque entendemos que nessas relações compulsórias precisamos de informação. Simples assim. Sem entrarmos no mérito das contendas, precisamos ter informação. Encerro já nos acréscimos, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia que abençoe, proteja e ilumine todos aqueles envolvidos na prestação dos serviços de transporte de passageiros por ônibus em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.